Povo de Deus, que bom estarmos juntos em mais um momento com Nossa Senhora, com Jesus, com a comunidade e na web rádio. Povo de Deus, hoje nós estamos diante de um sentimento de amor profundo uns com os outros. Nós estamos próximo a um momento em que a igreja vai viver realmente um momento especial, que é Quaresma, né? Em Semana Santa, enfim, o tempo litúrgico da igreja, esses tempos ele vai nos chamar a uma verdadeira conversão ao nosso interior, ao nosso coração. E hoje, nesta quinta-feira, nós não podemos esquecer, não podemos deixar de sempre estar em nossas mentes e nossos corações, que quinta-feira, dia de adoração Santíssimo, e de 3 a 5 aqui na Matriz, quase sempre também na Capela Exaltadora de Nós. Aqui é 3 a 5 termina com a missa, adoração Santíssima, depois da missa. Depois nós temos Exaltadora de Nós e também na Padre Pio, São Padre Pio. Capela São Padre Pio, nós temos às 19 horas e logo após também a Santa Missa. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é convidado e convocado a estar com Jesus Eucarístico. Estar diante do Santíssimo para agradecer, para pedir bênçãos, para pedir saúde para você e para todos os nossos entes queridos, irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão muitas vezes doentes do corpo, mas também da alma, ou seja, precisando de conversão. Vamos pedir pela nossa conversão. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, quinta-feira maravilhosa, onde nós encontramos sempre com Jesus. Hoje, ao acordar, já Ele nos deu a graça do milagre da vida. Por isso, hoje eu te peço, nos coloquemos diante do Senhor. E nesse início, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos já alguns momentos passando junto, e esses momentos nós viemos nas quintas-feiras primeiro falamos sobre os sacramentos e agora estamos sobre os mandamentos. E hoje é o 10º mandamento da lei de Deus. Esse mandamento, ele nos traz uma reflexão muito forte ao nosso coração, porque ele alguns mandamentos, nós sabemos que eles vai de acordo com o outro mandamento anterior, ele sempre nos dando a liberdade de agir, mas a graça de agirmos com Deus. Então, hoje o 10º mandamento, ele nos fala de não cobiçar as coisas alheias. Encerrando a série sobre o Decálogo, né? O 10º mandamento nos ordena não cobiçar as coisas alheias. Este proíbe ao cristão a cobiça dos bens alheios, sentimento que é a raiz do roubo e da fraude. Assim ele proíbe a avidez
e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe também o desejo de cometer uma injustiça, pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Esse 10º mandamento ele é bem parecido com o 9º, né? Que é não cobiçar a mulher do próximo e também influi de não cobiçar as coisas alheias, as coisas dos outros. Pois sim, o cristão deve aprender a distinguir as ambições razoáveis dos desejos sensatos e injustos, adquirindo uma atitude interior de respeito pelos bens alheios. Veja, muitas vezes nós temos até muitos mais bens do que como você está sendo, do que o vizinho, do que o outro, do que o parceiro, do que o amigo. Mas sempre que aparece alguma coisa com ele, os olhos crescem. Aí quando os olhos crescem, né, o coração também acelera. Aí, veja, meu irmão, temos que realmente nos vigiar, nos colocar realmente diante desse mandamento, onde Deus nos ordena não cobiçar as coisas alheias. A dele é dele. Tem que agradecer a Deus porque ele adquiriu. Tem que agradecer a Deus porque ele realmente teve essa graça que Deus deu a ele de conseguir essas coisas. E rezar também, se quiser alguma coisa daquela que ele tinha, rezar e trabalhar em prol de adquirir também esse bem. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado com o coração, com o desejo. Porque todos esses mandamentos, ele vem pelo desejo. E o desejo, ele entra na mente e desce direto ao coração. Então, é abrir o coração para Deus, para que não cometam uma injustiça. Não cobiçar as coisas alheias, não tem interesse nas coisas dos outros. Sim, rezar para que os outros tenham também. Com certeza. O outro tendo, a gente está bem, a gente se sente feliz, a gente também tem, porque é do outro, e sendo do irmão é nosso, e tudo é de Deus, né? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que ao desejarmos obter bens semelhantes ao de nossos próximos, não violaremos esse mandamento, mas contando que os obtenhamos por meios justos, que nós acabamos de colocar. O colega comprou um bem, vamos dizer, uma casa boa, ou um transporte bonito. Aí eu também queria ter um transporte desse. Então, trabalhe, peça a Deus, coloque nas mãos de Deus, reze, para que Ele lhe dê a graça de você, com seu esforço, conseguir um bem também daquele. Para que você se sinta bem, claro, e rezar para que o dele sempre cresça cada vez mais e que ele consiga outros bens. Mas com essa vontade que você tem no seu coração, mas sem prejudicar o próximo. Ele tem um bem, eu vou lá tomar. Não, ele tem um bem, rezar para que ele tenha mais bens. E rezar também para que a gente consiga os nossos bens. Com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, com humildade, com simplicidade, e sempre colocando nas mãos de Deus. Sabemos que Deus, tudo que nós pedimos, Ele nos dá. E muitas vezes nos dá com muito acréscimo, muito mais acréscimo do que nós merecemos, porque nós somos pobres pecadores e precisamos sempre de estar buscando esta misericórdia nos braços do Pai, pedir que a intercessão dos santos, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que sempre nos dá a graça de acontecer os milagres, porque ela leva diretamente ao coração do Pai, ao coração de Jesus. Nos dá a graça de sermos filhos dela, dados por Cristo, irmãos em Cristo, porque é filho do Pai, do Todo-Poderoso, do nosso Deus Altíssimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado com este mandamento. Esse mandamento nos convida, nos chama a ter uma verdadeira conversão do nosso interior, da nossa mente e do nosso coração. A inveja e o ciúme e a fúria de quem vê a prosperidade dos outros deseja apoderar-se injustamente do que eles têm. Veja, você deseja se apoderar do bem do outro, é uma inveja injusta. Não é desejar uma coisa sua, é desejar o que é do outro. Cuidado, meu irmão.
Olha o pecado. Quem deseja mal aos outros, peca gravemente. A inveja diminui à medida que a pessoa procura cada vez mais alegrar-se com as conquistas e os dons dos próximos. Veja, se você tem interesse, né? Você viu uma coisa boa que o irmão tem, por exemplo, uma virtude, né? O irmão, ele fala bem, o irmão, ele tem o dom da palavra. Aí você sempre queria ser como aquele meu irmão. Não vai cortar a língua dele? Não, você vai pedir a Deus que lhe dê a graça também de lhe dê o dom da palavra, que lhe dê pensamentos justos, dignos, para que você siga bem. Não é desejar ser o outro, tomar o lugar do outro, mas desejar ter uma oportunidade de imitá-lo, de ser uma pessoa agraciada como ele é. Então, você, meu irmão, minha irmã, procure não pecar gravemente com essas coisas, com essa inveja desmedida, e alegrar-se com as coisas dos outros, com as coisas que os outros têm de bom, de melhor, e imitá-los, como a gente tenta imitar os santos, imitar a Cristo, imitar a Nossa Senhora e todos os outros santos, né? Nós desejamos ser semelhante a eles, como ele disse, ser de santos, como eu sou santo, no Evangelho. Então, se ele nos chama à santidade, ele nos chama a ser realmente aqueles que caminham com dignidade, com amor. Quando ela crê na providência de Deus, também para si, e quando ela dirige o seu coração para a verdadeira riqueza, que consiste no fato de já participarmos em Deus pelo Espírito, aí está começando a entrar na graça. Desejar que o outro também tenha para si, quando ele dirige o coração a Deus e sabe que a verdadeira riqueza está em Deus, que consiste já em participarmos do Espírito, da Trindade, do Espírito de Deus. Pois é, meu irmão, minha irmã, é com confiança em Deus acima de todas as coisas. Foi pedido por Jesus a seus discípulos, isso para que estes tivessem um coração livre, pobre, desprendido de riqueza. Isso é o princípio do espírito da pobreza, viu? Mas da pobreza evangélica, pois é abandonado na providência de Deus, que nos liberta da preocupação pelo amanhã, preparando-nos para o bem comum e para as bem-aventuranças, em espírito e verdade, porque os pobres é aqueles que já ganharam o reino dos céus. Bem-aventurado, lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças que nós acabamos de ver no Evangelho de domingo, manifestando o princípio das prescrições indicadas por esses mandamentos. Venha ao encontro do seu desejo final, que é ver a Deus. Muitas vezes o vazio interior causado pelo amor desmedido às coisas do mundo. Então nós devemos ver a Deus através das coisas que Deus faz para conosco. Meu irmão, minha irmã, esse 10º mandamento, ele vem realmente nos mostrar o quanto nós muitas vezes somos falhos. Quando vê uma coisa, quer logo. Não, quando a gente vê uma coisa, pergunta a Deus, será que eu mereço ter? Será, Senhor, que o Senhor pode me dar? Como eu faço para adquirir? Tudo entrega a Deus. Tudo entrega nas mãos de Deus. Porque Ele realmente nos dá esses passos para caminhar. E esta alegria de adquirirmos. Pois muito bem. Se você está pensando desta forma, pode ter certeza que Deus vai lhes dar a graça de você sempre ter aquilo que você quer, mas que primeiro seja a vontade de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, a primeira leitura e o Salmo são ricos. São ricos na graça de Deus. São ricos porque nos mostra como caminhar ao encontro do Pai e como transformar as nossas vidas, os nossos corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido a você, a hoje, nesta quinta-feira, meditar a palavra de Deus, meditar, ruminar, fazer uma lexo divina, não só no Evangelho de Marcos, mas também na primeira leitura e no Salmo, e ver o que ele quer dizer para você hoje, no seu coração, na sua vida, na vida dos seus amigos, dos seus familiares, no seu trabalho. Então vamos agora ler a primeira leitura da Bíblia de hoje, da primeira leitura de hoje, da liturgia de hoje, e depois conversar um pouquinho sobre ela. Hoje é Gênesis 9, 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos também, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida. A qualquer animal e ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mão de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, disse Deus a Noé e a seus filhos. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, a todos os animais da terra que saírem convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, com o sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, essa passagem do livro do Gênesis, do capítulo 9, 1 a 13, ele nos fala de Noé. Ele nos fala do dilúvio. Ele nos fala da procriação. Ele nos fala de todos os animais, dá ordem a Noé e seus filhos e faz uma aliança. Veja quanta coisa tem dentro desta primeira leitura do livro do Gênesis. Primeiro ele diz: procriai e enchei a terra, multiplicai-vos, enchei a terra, sejam fecundos. Veja, primeiro ele pega como ele nos mostra o início da criação, né? Seja fecundo, enchei a terra, multiplicai, sempre família, descendência, enfim, através da procriação, nunca vai deixar de existir a descendência, a família. Então, meu irmão e minha irmã, já é a primeira ordem que Deus dá
a Noé e seus filhos. Depois ele diz que sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, ou seja, todos os animais respeitariam eles, né? O Noé e seus filhos. Por isso que botou na arca animal selvagem, todos quietinhos ali, que Deus deu a ordem para que eles tomassem conta, né? Peixes do mar, animais, enfim, todos, tudo em vossas mãos. Ele diz aqui no versículo seguinte: tudo o que vive e se move, você virá de alimento. Entrego-vos tudo. Já vos dei os vegetais, que servem de alimento. Agora, contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Ele diz que não deveis... E ele dá mais, no versículo seguinte, mais uma outra ordem. Diz, não tirais a vida do outro. Porque se tirais a vida do outro, está tirando a vida do semelhante a Deus. Da mesma forma, pedirei contas do sangue, que é vida. Então, ele dá várias ordens a Noé e seus filhos. Quem derramar o sangue humano por mãos de homem, terá o sangue derramado. Veja como é duro nessa passagem. Diz que você não tire de forma alguma a vida do outro, porque a vida pertence a Deus. Ele diz que se derramar o sangue do seu irmão, seu sangue também será derramado. Veja que é duro esse versículo 6 do livro do Gênesis. E ele diz novamente: quanto a vós sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Quanto a família, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vos estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. Faz a aliança com Noé e seus filhos. Diz que não vai haver mais dilúvio até os tempos futuros. Ele diz que a aliança, quando ele vê o arco-íris, para lembrar que a terra não se acabará mais com dilúvio, com a água. Isso é o que ele está dizendo no livro do Gênesis a Noé. Ele faz várias colocações e nos mostra tudo, né? Inclusive ele diz o seguinte: com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que serão convosco da arca. Ele vai mandar em tudo, né? Ele vai ser aqueles que dominam a tudo. Que tem, Deus dá aliança, mas Deus mostra com sabedoria como é que ele deve realmente caminhar. Estabelece a aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio. Uma aliança que Deus vai escrever, né? Todos nós conhecemos a história da arca de Noé. Até poucos dias que encontraram ela, a arca ainda com muita coisa intacta, ou talvez tudo intacto. Eu andei vendo nas redes sociais, mas não me aprofundei não. Mas tenho certeza que as coisas de Deus, ela é realmente completa. Que as coisas de Deus, aquelas que estão na Bíblia, ela nos mostra realmente o sinal, o verdadeiro sinal de Deus. Este é o sinal da aliança que coloca entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ele diz que por toda geração futura ele coloca a aliança para mostrando que quando vê o arco-íris já vê que não vai se acabar em água. O mundo vai realmente ter a base do amor de Deus. Deus é sempre colocando este amor em nossos corações, em nossas vidas, para nos fazer realmente meditar segundo o que ele nos disse, que é a verdade. Deus, ele nunca nos deixa desamparado. Ele sempre nos mostra o caminho que devemos seguir. Veja o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com a gloriosa majestade, ele ouvirá
a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Olha, esse é o primeiro versículo do Salmo 101. Ele nos mostra que Deus, ele respeitará, certo? E ele nos dá realmente a glória. E ele diz que quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ouvirá o seu coração. Mas ele diz, ouvirá o coração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Por isso tenha fé, meu irmão. Acredite. Tenha fé, ore, peça a Deus, debruce sobre o coração misericordioso de Deus, peça para que Ele entre no seu coração, ajoelhe-se diante do Santíssimo e sinta a presença de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã. Esse salmo, ele vem nos mostrar quanto nós devemos ter fé e pedir a Deus a nossa conversão. Para as futuras gerações se escreve isto: é um povo novo a ser criado. Louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos, escutar e da morte libertar os condenados. Veja, ele está falando aqui de Jesus. Deus olhou do alto céu os irmãos que estavam na terra, os seus filhos, e aí mandou Jesus para da morte nos libertar da condenação. Veja, escuta, meu irmão, escuta o que Deus fala ao seu coração. Assim também a geração dos vossos servos terá a casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência, para que contem o seu nome em Sião. E louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Está falando quando voltar para o céu, quando ele vier na sua segunda vinda, levará a todos, todos nós vamos estar na nova Jerusalém celeste. Por isso devemos transformar o nosso coração, nos arrepender, buscar o perdão de Deus, para no dia que Ele vier, que nos chamar, nós juntos irmos todos ao caminho do Senhor, ao caminho do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem do Evangelho hoje, ela
é muito rica. E nos fala Jesus conversando com os discípulos, ensinando e fazendo algumas perguntas, que ele também faz essas perguntas hoje diretamente para nós, para que nós reflitamos. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Veja, quando ele faz a pergunta, alguns respondem, acho que era João Batista, que ressuscitou, acha que é algum dos profetas, e Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus repreende a Pedro. Será que nós hoje estamos preparados para quando Jesus nos perguntar, que ele sempre nos pergunta ao nosso coração, quem sou eu para vocês? Quem é Jesus para você, meu irmão? Reflita um pouco. Feche um pouco os seus olhos e se coloque dentro desse evangelho, diante de Deus. E veja quem é Jesus para mim. Será que ele é o centro da minha vida? Será que ele está nos fazendo caminhar com a certeza de que abrimos o nosso coração para ele? Será que eu já abri o meu coração? Quem é Jesus para mim, meu irmão? Quem é Jesus para você? Tem até uma música, né? Ele é o centro da minha vida. Enfim, ele nos chama a esta reflexão interior para amar o outro assim como Jesus, como ele próprio nos ama. Veja, refletindo um pouco sobre esse Evangelho de Marcos. Pode ser feita considerando o significado que Jesus tem na vida das pessoas e a coerência do relacionamento com ele. Eu tenho uma intimidade grande com Jesus, você tem uma intimidade grande com Jesus, e cada um tem a sua intimidade com ele. E ele nos ama por igual. Isso é certeza. Isso é realmente absoluto. Ele ama cada um por inteiro e por igual, do jeito que ele é. Ele me ama como eu sou, ama você como você é. Ele conhece os nossos defeitos, nós temos sempre que estar pedindo para não cair e tentando nos segurar para não cair. Veja, qual a resposta que nós damos sobre quem é ele e para nos mostrar o significado que ele tem em nossas vidas? Qual é a resposta? Ele é o centro da sua vida? Ele é o centro da sua família? Então, Jesus, ele quer ser o centro. E nós devemos colocar ele no centro, na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, no nosso coração, no nosso interior. Tudo sempre Jesus em primeiro lugar. A incoerência entre o que dizemos sobre Jesus e o que fazemos demonstra a necessidade de coerência no relacionamento com ele. Veja, muitas vezes nós dizemos que amamos Jesus, como tenho certeza que eu busco amar ele, também tenho certeza que você busca amar a Jesus, mas será que é coerente o que nós estamos muitas vezes tentando fazer com o que nós fazemos? Será que nós estamos vendo Jesus no outro, que é a imagem e semelhança? Será que nós tentamos ajudar o outro de alguma forma, com todos os nossos mesmo fragilidades, mesmo dificuldades, em fazer com que o outro ame a Jesus também? Jesus veio ao mundo para nos fazer compreender que todos podemos passar por dificuldades, confiando no seu poder e na graça de Deus. Ele veio ao mundo sabendo que nós temos todas as dificuldades, todas as incoerências na nossa vida, muitas vezes frágeis, muitas vezes até tem aí várias doenças que vai aparecendo aí, que deixa a mente muitas vezes trabalhar sem trabalhar o coração. Às vezes fica perdido no mundo, vagando, sem buscar a palavra de Deus, sem buscar a Eucaristia, sem ter a certeza dos ensinamentos que a nossa doutrina, a nossa igreja que foi fundada por Cristo nos oferece, nos manda, como os mandamentos, os sacramentos, a lei de Deus, o Evangelho. Todos os domingos ele nos ensina, todos os dias nos ensina no Evangelho. Todos os dias nós temos uma palavra de vida, a palavra de vida eterna. Todos os dias ele nos mostra como caminhar, como ser seguidores verdadeiros desta certeza, deste amor dele. Depois ele nos diz que
Para segui-lo, devemos deixar tudo. Como ele chamou os discípulos, vemos aqui o Pedro, André, os que estavam pescando, eles largam tudo, deixe a pesca de peixes e venham ser pescadores de homens. Será que nós já estamos largando tudo, deixando de ser pescadores de muitas coisas e ser pescadores de homens, de almas, para levar para o céu? Olha o nosso exemplo de vida, viu? Olha a nossa forma de pensar e a nossa forma de caminhar, de falar, de agir. Por isso, meu irmão, minha irmã, debruce-se na palavra de Deus. Deixe Deus entrar em sua vida e em seu coração. Seja um membro desse caminho, porque ele diz: ide todos, discípulos meus, pregando o Evangelho e batizando a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e observai tudo que eu ordenei a vocês. Veja que é a ordem de Cristo, viu? É a ordem de Deus. E nós devemos caminhar nesta certeza deste amor. Precisamos ter consciência de que Jesus é enviado do Pai, que veio para nos trazer a felicidade, fazer entender que todos podemos passar por qualquer dificuldade da vida e ser feliz porque está com Cristo, estar com Deus. Esta felicidade que Ele nos dá, essa felicidade de amor, esta graça de vivermos diante dEle, nos seus caminhos, é importante nas nossas vidas, na vida de cada um, meu irmão. No Evangelho de Marcos, Jesus parte com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele pergunta aos discípulos, aqueles que estão com ele: quem dizem os filhos do homem que eu sou? Assim também acontece conosco. Dizemos que Jesus é amor, mas não amamos. Que Deus é Deus, mas não o servimos. Que é o enviado do Pai, mas não o ouvimos. Que é nosso irmão, mas não criamos fraternidade. Se Jesus é nosso irmão, nós temos que ter fraternidade com os irmãos. Se Jesus nos fala através do Evangelho ou através de um outro irmão, devemos ouvir, devemos escutar e ouvir com os ouvidos, com os olhos, mas principalmente com os olhos do coração, com os olhos da fé. Devemos, se nós acreditamos que Ele é Deus, devemos servi-los, porque Ele foi o primeiro servidor. Serviu a todos, né? Mas naquele momento da última ceia, né? Que Ele lava os pés dos discípulos e diz: fazei o mesmo que eu faço. Eu lavei os pés de um dos outros, agora é a vez de vocês fazerem. Ou seja, ser humilde, ser aquele que serve, não querer ter mais do que os outros, não querer, como hoje o mandamento nos fala, cobiçar as coisas dos outros, ter inveja, ser perfeito como o Pai é perfeito. Buscar ser como Jesus. Amar como Jesus amou, como a música do Padre Zezinho nos chama. Viver como Jesus viveu. Sonhar como Jesus sonhou. Jesus se dirige à cruz e convida os seus discípulos a segui-lo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois é. Largue tudo. Só com seus problemas, com tudo que você tem. Largue tudo e me siga. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É Jesus que nos chama. Certo? Contra toda a lógica humana, a cruz não implica uma infelicidade, uma desgraça a ser evitada a todo custo, mas uma oportunidade de acompanhar Jesus na sua vitória. Pois é, meu irmão, temos que acompanhar Jesus na vitória.
no amor, na graça. Porque Jesus, ele nos chama e diz cumprir realmente a graça. O que nós fazemos, o que estamos fazendo, como devemos viver, como devemos seguir a Ele. Meu irmão, minha irmã, o Deus da graça, o Deus do amor, aquele que nos acumula de toda alegria e paz, que nos faz realmente ser caminhantes dessa certeza de viver um dia após o outro, mas de viver esse dia após o outro na intimidade com Deus. Que o Senhor nos chama a essa abertura de coração, essa abertura sincera de amor. Que o Senhor, que Ele sempre nos dê esta graça de nos nossos limites, nos deixar realmente ser caminhantes da segurança, da paz, pedir a paz ao mundo, pedir a paz no nosso coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos aqui reunidos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor realmente seja a vossa força. Que todos nós fiquemos em paz e que o Senhor realmente nos dê a graça de nos acompanhar sempre. Um abraço a todos, que Deus abençoe.